Você pode nunca votar no Lula. Pode não reconhecer Lula politicamente, pode detestar ele como pessoa. Mas precisa admitir um ponto central. A forma como Lula se comunica é extraordinária. E isso não é um elogio ideológico, é uma constatação técnica. E não nasce no marketing, nem no Palácio do Planalto. Nasce no chão de fábrica do ABC Paulista nos anos 1970, em um Brasil marcado por ditadura militar, repressão sindical, inflação alta e exclusão social profunda. Lula surge como liderança em um ambiente de conflito real, onde não havia espaço para abstração nem para discurso técnico. Quem falasse difícil não era ouvido. Quem falasse bonito não mobilizava. É nesse contexto que ele entende algo central para qualquer comunicador político. Ninguém se mobiliza por conceito abstrato. As pessoas se mobilizam por experiências que reconhecem. Essa escolha nunca foi intuitiva, sempre foi estratégica. Lula aprende cedo que falar de economia não produz efeito, se isso não for traduzido em vida cotidiana. Em vez de indicadores, ele fala de comida. Em vez de crescimento econômico, ele fala de geladeira cheia. Em vez de desigualdade estrutural, fala de mesa onde poucos comem muito e muitos ficam olhando. Aqui se consolida o primeiro eixo da comunicação lulista, a metáfora como método, não como ornamento retórico, mas como ferramenta de tradução social. A metáfora cumpre funções claras, simplifica a mensagem, aproxima o emissor do público e cria memória. Rebater um conceito é simples. Rebater uma imagem cotidiana exige negar a experiência concreta do eleitor, e isso costuma produzir rejeição. Outro elemento decisivo é o uso da própria biografia como eixo narrativo. Lula não fala de pobreza como tema acadêmico, fala como alguém que viveu a pobreza. A fome, a migração nordestina, a mãe solo, o trabalho precoce. Isso cria autoridade simbólica. Ele não se coloca como intérprete externo da realidade social, mas como produto dela. Há também um padrão de repetição. As metáforas se mantêm ao longo dos anos. O vocabulário não muda a cada eleição. Isso constrói reconhecimento. O eleitor identifica o discurso antes mesmo de concordar com ele. Familiaridade gera confiança, um dos ativos mais importantes da comunicação política. Mesmo assim, Lula perde 3 eleições presidenciais consecutivas. E isso é fundamental para entender o processo seguinte. Até o fim dos anos 1990, ele era um comunicador eficiente para mobilizar base, mas não para tranquilizar setores decisivos do eleitorado. Havia adesão popular, mas também medo, um medo difuso em parte da classe média e do mercado. E é nesse ponto que ocorre uma virada comunicacional, com a entrada de estrategistas como Duda Mendonça, especialmente na campanha de 2002. Lula passa por um processo deliberado de humanização e modernização simbólica. Não se trata de inventar um novo personagem, mas de reorganizar a imagem pública. O tom muda, a estética muda, a postura muda. A metáfora permanece, mas o conflito é amortecido. O discurso deixa de ser predominantemente confrontacional e passa a ser mediador. O sindicalista combativo se reposiciona como líder nacional capaz de dialogar com diferentes públicos. Quando Lula chega à presidência, essa comunicação se consolida. Ele mantém a linguagem cotidiana mesmo em espaços internacionais, como o ONU e fóruns econômicos globais. Não adapta o discurso para parecer técnico diante das elites. Obriga o debate a acontecer no código popular. Isso cria coerência simbólica. O que ele diz, como ele diz e quem ele aparenta ser caminham juntos. É a identidade. Após anos de desgaste político e prisão, há uma nova transformação. Lula retorna mais velho, mais contido, menos impulsivo. A comunicação passa a ser mais reflexiva. Ele fala menos, escolhe mais as palavras e ocupa um lugar simbólico diferente. O de alguém que já viu o país errar e acertar. Nesse cenário, a comparação ganha peso e aqui entra um fator frequentemente ignorado. A própria estratégia comunicacional da direita contribuiu para esse reposicionamento. Ao adotar uma linguagem de ataque permanente, guerra cultural e desqualificação pessoal, setores da direita abandonaram a mediação simbólica e criaram ruído contínuo. Isso abriu espaço para que Lula fosse percebido por contraste como figura de previsibilidade e racionalidade institucional. Hoje, muita gente não mobiliza por entusiasmo político, mas por comparação comunicacional. Não vê Lula como solução ideal,
mas como alguém que fala de forma compreensível, previsível e reconhecível. Isso não é militância. É apenas uma leitura de cenário. Gostar ou não de Lula segue sendo uma escolha política, e eu não tenho nada a ver com a sua escolha. Reconhecer a eficácia da comunicação de Lula é uma constatação técnica, e ignorar isso é abrir mão de entender como o poder se constrói no Brasil. Mas agora me diz nos comentários, vale a pena aprofundar esse tema pela ótica da imagem, do corpo e da estética política? Ou essa análise já se encerra aqui? Porque na política não vence quem fala mais bonito, viu? Vence quem é entendido, lembrado e reconhecido.